Saudações alvinegras, meu nome é Seu Ciência, aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sábado, dia 16 de maio, e eu já estou me encaminhando para o meu próximo aniversário, que eu fiz ontem. Mas eu já estou em marcha. Eu já estou em marcha. Então, é isso aí. Vamos falar sobre o Botafogo. Muito sobre as questões de elenco. Vamos falar sobre elenco, campo e bola. E a confusão, né, cara? Mais uma vez, o Botafogo tem um noticiário repleto de situações que se reportam à parte político-financeira administrativa. Depois, logo após a derrota lá para a Chapecoense, o Botafogo dá a entrada, então, no pedido oficial, né? Vamos falar assim, o pedido oficial de recuperação judicial, o que já está em prática, se não me engano, já está em andamento a recuperação judicial do Botafogo, que me parece que foi aceita. Eu não tenho a certeza, assim, porque eu estou acompanhando muito superficialmente essa questão. Mas o fato de estarmos em recuperação judicial é que me chama a atenção para alguns vídeos que eu vejo dos nossos amigos. E aí eu passo a ter uma certa dúvida, eu posso fazer uma certa confusão dentre aquilo que eu vejo como sendo uma coisa mais coerente e daquilo também que eu vejo que parece que perdeu a noção do negócio. Então, eu não sei se eu estou errado, eu não sei se eu estou ouvindo errado, mas como eu falo para você, as partes que falam sobre essas questões, eu prefiro, né, uma preferência minha, eu prefiro os vídeos do canal do Manel, do Gigante Glorioso, do Caboclo e do Azambuja, certo? Esses são aqueles que eu me deparo mais tempo assistindo, correto? E eu vi uma live do Manel com um convidado, ele estava com um convidado, agora não lembro o nome, era um especialista nessa questão, e ele estava explicando algo que eu vou tentar explicar para você o que eu entendi e mostrar alguma coisa que eu ouço e me faz confusão. Me faz confusão. Porque, veja bem, inclusive eu já fiz aqui até a possível escalação do Botafogo na segunda janela. Correto? A possível escalação do Botafogo na segunda janela, levando-se em consideração alguns ativos que o Botafogo vai vender e alguns que o Botafogo pode contratar. Eu botei dentro da minha preferência, lógico. Eu não estou aqui, aí eu não fiz nenhuma consulta ao torcedor para saber. Não, isso aí não me interessa, eu não quero saber quem o torcedor acha. Eu quero saber o que eu acho. Correto? Aqui é a minha opinião, é a opinião do canal. Se você quiser, eu vou te ouvir, eu vou ler seus comentários, vou responder. Vai nos comentários, faz a sua explanação, fala lá sobre o jogador que você quer, que você gostaria, o que você venderia, o que você não venderia, aquilo que você contrataria, o que você não contrataria. E aí eu tento aqui passar, se for uma questão que eu vejo que tem bastante razoabilidade, eu vou trazer para o canal e nós vamos conversar a respeito. Mas dentro dessa questão de razoabilidade, eu vi, como eu falei, no canal do Manel, ele entrevistando
um especialista nessa questão de recuperação judicial, principalmente no campo esportivo, porque você sabe, o Botafogo não é o único time no Brasil e no mundo que está em recuperação judicial. Existem outros, por exemplo, o Vasco da Gama está em recuperação judicial. Se não me engano, o Atlético Mineiro ou Cruzeiro está em recuperação judicial. Tem mais um ou dois clubes em recuperação judicial. O Corinthians. Tem times aí em recuperação judicial no Brasil. Um que eu tenho certeza é o Vasco. Então, eu estava entendendo o seguinte. Eu vou colocar aqui para você. O valor do elenco do Botafogo, vamos imaginar, é 100 milhões de euros. 100 milhões de euros. Aí você pega o Danilo custa 40 milhões de euros. Se você está vendendo o Danilo, então o seu elenco não tem mais 100 milhões de euros, porque isso aqui é valor ativo, correto? É valor que já está agregado ali no seu, na sua contabilidade. Se você vendeu 40 milhões de euros, você já não tem mais 100 milhões, você passa a ter 60 milhões, correto? 60 milhões. Mas se você vai contratar um ou dois ou três jogadores por 30 milhões de euros, então você passa a ter 90 milhões de euros, correto? Você tinha 100, tirou 60, tirou 40, ficou com 60, e agora você agrega 30 e fica com 90. Então aqui você tem ainda um déficit, vamos colocar assim como déficit, ou uma economia de 10 milhões de euros. Você poderia contratar mais um jogador por 10 milhões de euros, correto? Só que isso não é bem assim. Por quê? Observa o seguinte. Você tinha o Danilo, que você vendeu por 40 milhões de euros. Mas, assim, e nessa questão aqui, que você está na recuperação judicial, que eu vou botar aqui, ó, RJ, você não pode ter um elenco agora superior a 100 milhões de euros. Se você tinha 100 na hora que você entrou com a recuperação judicial e você vendeu o Danilo por 40, você não pode comprar um jogador por 41, por mais que você tenha o 1 milhão ali na sua conta. Correto? Você só pode contratar um jogador, ou 2 jogadores, ou 3 jogadores, até 40 milhões, para voltar a ter 100 milhões. Correto? Você não pode ter um upgrade no seu elenco. Você não pode fazer isso. Correto? Isso nós estamos falando em termos de valores total. Valores total do elenco. Valores totais. Em cima do valor total do elenco. Correto? Em cima do valor total do elenco. Então, se você tinha 100, amanhã você não pode ter 101. Você tem que permanecer com os 100. Correto? Então, se você tem 100, para você comprar alguém, você tem que vender alguém. Você compra, você tem que vender. Você compra, você tem que vender. Na realidade, você tem que vender para depois comprar. Você tem que vender para depois comprar. Então, para você ter um jogador, você tem que vender. Mas nós vamos vender o Danilo. Já está noticiado isso aí, né, na mídia, que nós vamos vender o Danilo. Outro jogador que já está vendido é o Barbosa. Mas vamos ficar só nessa continha do Danilo, porque é para ficar mais fácil do entendimento. E depois eu vou entrar aqui no meu planejamento para a próxima temporada, ou para a próxima janela. Mas não é bem assim como eu falei para você. Por quê? Porque você está vendendo um jogador.
e você vai contratar 2 ou 3. Você não pode simplesmente vender com o elenco que nós estamos. Você não pode apenas vender o Danilo, correto? Perder um jogador da qualidade do Danilo, porque você não vai encontrar um igual com essa mesma característica. Embora aqui na minha contratação eu coloquei aqui o Sousa. Coloquei o Sousa como vendeu o Danilo, contrata o Sousa. Simples assim. Mas isso é para depois. Mas eu primeiro quero que você entenda isso. Por quê? Porque eu vejo nas lives, né, nos vídeos, a pessoa falando assim, o nosso próximo investidor, ele tem que investir pesado. Como ele vai investir pesado, cara? Qual é o investimento pesado que você fala? Se você está falando em construir um CT melhor, construir os prédios do CT, para colocar ali a base, tudo bem, eu entendo isso. Agora, como você fala em investir pesado no futebol? Qual é o investimento pesado no futebol que você está se referindo? Porque olha, Scopus, entenda uma coisa. O Danilo foi vendido por 40 milhões por conta da valorização. Mas vamos imaginar que o Danilo ganhe 10 mil reais por mês. É um jogador de 10 mil. Você vai contratar 2, você vai contratar 3 para poder fortalecer o seu elenco. E vamos supor que desses 2 jogadores, um ganhe 6 mil reais e o outro ganhe 5 mil reais. 11 mil reais. Você não pode contratar 2. Você não pode contratar 2. Por quê? Porque a sua folha salarial está tirando 10 mil reais, mas você está acrescentando 11 mil reais. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não pode. Você só pode contratar um jogador ou 2 jogadores. Ou você poderia contratar 3 jogadores de 3 mil reais. Porque 3 vezes 3 dá 9 e você ainda estaria ali com R$1.000 ali de sobra, de folga, dentro da sua folha salarial. Aí sim você vende o Montoro, aí você já vende por 20. Como você tem R$1 de folga, você passa a ter R$21 de folga, 21 mil reais de folga. Mas você deu para entender o que eu estou falando? Você tem que equilibrar o seu elenco, o seu valor do elenco com o valor da sua folha salarial. Você não pode vender um jogador que recebe 10 mil reais e você não pode contratar 2 jogadores que recebem 6 mil reais. Porque você vai estourar o seu limite, né? O seu crédito. É como esses novos cartões de crédito de alguns bancos, esses bancos virtuais, né? Por exemplo, para você usar o cartão de crédito, você tem que fazer aquele depósito, né? Ele não te dá limite. O limite é você que faz o limite do cartão. Você deposita 50 mil, você pode gastar 50 mil no cartão de crédito, porque você depositou lá 50 mil. Você depositar 100 mil, você tem um crédito de 100 mil. Aí você pode usar o seu cartão de crédito naquele limite de 100 mil. Correto? Se você botar 10 mil, você não vai poder usar 11 mil, porque você só tem 10 mil de crédito. Deu para você entender? Então, cara, eu não vejo ali como o Botafogo vai fazer um investimento pesado. Não tem investimento pesado, cara. Um investimento que você pode fazer, e aí você vai entender o que eu estou falando, mas eu também não fiz o cálculo em cima daquilo que é o valor salarial com o valor de mercado. Valor de mercado sim, mas o valor salarial não, porque eu não sei quanto ganham esses jogadores no Botafogo e quanto eles ganham lá nos seus clubes. O cara não vai sair do Racing, por exemplo, que eu botei aqui os jogadores do Racing. O cara não vai sair do Racing ganhando 200 mil para jogar no Botafogo ganhando 100 mil. Ele não vai fazer isso.
correto? Então vai se tornando difícil as contratações, mas é possível fazer sim contratações. Então vamos lá. Você sabe, o Botafogo vai perder alguns jogadores. Essa saída de alguns jogadores também vão abrir espaço na folha salarial. Você lembra lá que eu fiz o meu vídeo, eu botei lá, eu acho que 13, 14 jogadores, tem mais até, jogadores que eu nem lembrava, que vão sair, que precisam sair, para abrir folha. Cara, você tem que conversar com o cara, meu irmão, eu tô negociando você porque eu preciso abrir folha salarial. Agora eu não posso mais gastar além daquilo. Eu não posso contratar um e manter você. Então, para contratar alguém, eu tenho que vender. Então, para vender, eu vou vender você. Então, o que eu fiz? Muitos jogadores vão sair. Por exemplo, você lembra que eu botei Léo Link e o Neto. Léo Link e Neto, vai lá. Vamos supor que cada um ali ganhe 200 mil euros, seja 200 mil reais. Cada um, você já tem ali 400 mil reais. 400 mil reais você já pode pagar no salário do Cambeses, por exemplo, que foi o primeiro jogador que eu botei aqui na minha lista de contratações. Cambeses, você lembra? Era Cambeses, Maílson, Matheus, o outro goleiro que eu coloquei lá, que agora tem Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo já não dá mais, já completou lá as 12 partidas. Mas eu botei lá, inclusive, o Cambeses. E o meu preferido é o Cambeses. Eu botei lá. Então, Cambeses. Vitinho, eu manteria. Se não der para manter, cara, eu não posso fazer nada. Mas eu estou falando aqui o meu time para a segunda janela. A partir da segunda janela. Depois de Copa. Cambeses pagando 5 milhões de euros pelo Cambeses. Porque vamos vender o Vitinho por 40 milhões. Vamos vender o Vitinho por 40 milhões. Isso é importante saber, né? Porque mesmo vendendo ali o Léo Link e o Neto, nós temos que ver esse equilíbrio dentro desses cálculos que o especialista lá no canal do Manel explicou, correto? Então você contraria o Cambeses, 5 milhões de euros. Manteria o Vitinho. O Ferrarese está no troca-troca com o Arthur. Você paga o Arthur, vendeu o Arthur, compra o Ferrarese. Senão não fica só no troca-troca ali. Lá ele, hein? Ferrarese. Lucas Fasson é brasileiro, é uma facilidade. 6 milhões de euros. Ele não tem o valor de 100 milhões de euros. Eu é que estou colocando aqui o valor de 6 milhões de euros. Assim como o Cambeses também não é 5... Não, parece que o Cambeses é 5 milhões. Mas eu estou colocando aqui um preço majorado para você ver que dá para fazer. Agora, dentre esse preço que eu estou colocando aqui, tem a questão salarial, que tem que equilibrar também para não ultrapassar o valor salarial da folha salarial que nós temos agora, que é de 18 milhões de euros. 18 milhões de reais. Não pode ultrapassar. Então, se um desses jogadores vier para ganhar 2 milhões, já fica ruim. Mas vamos lá. Cambeses, Vitinho, Ferrarese, Lucas Fasson. Correto? Lucas Fasson. Alex Telles. Eu manteria o Alex Telles. Tem que manter também. Se ele quiser, beleza. No lugar do Danilo, Sousa. Já contrataria o Sousa, cara. O volante é principal, é fundamental. Você lembra? Eu botei Sousa. Botei Matias Galarza, eu falava do Ascaciba, que saiu do Independente para ir para o Boca Júnior, agora fica mais difícil. Mas eu botaria ali o Sousa. Sousa, pagando pelo Sousa 7 milhões de euros. Então nós pagamos ali 5 milhões pelo Cambeses, vamos pagar 6 milhões pelo Lucas Fasson, vamos pagar 7 milhões pelo Sousa, Santiago Sousa. Medina, que já está no Botafogo, não entra nessa contabilidade. E o camisa 10, Matias Rojas. Aquele mesmo que o Botafogo tentou contratar, que não veio para o Botafogo, parece que foi para o Corinthians. No Corinthians não deu certo. Matias Rojas. Tem que ver a questão de saúde dele, pagando 5 milhões de euros.
5 milhões de euros. Como ponta, nós já temos o Vidalba, que não entra nessa contabilidade. Nós temos o Júnior Santos. E nós temos ainda o Kadir, que pode entrar naquela posição também. E temos jogadores na base que podem atuar nessa posição. Correto? Então, Júnior Santos, minha escalação. No ataque, Alex Arce. Eu ia lá no Rivadavia Independente, botava lá 5 milhões pelo Alex Arce e trazia esse jogador, Alex Arce. Ah, não pode. Vai lá no Thiago Borbas, que é do Bragantino. Correto? Vai lá no Derek Lacerda. Tem que trazer alguém. E provavelmente vamos perder o Arthur Cabral também, o que abre espaço tanto no quadro de folha de pagamento, como no quadro de valor do elenco. Correto? O Alex Arce, ou o Thiago Borbas, ou o Derek Lacerda, e na ponta esquerda o Vitor Sá, que poderia vir até de graça, mas eu botei aí que o Botafogo ainda vai pagar 3 milhões ao Vitor Sá. Cara, só que o Vitor Sá, o salário do Vitor Sá deve ser bem alto. O salário do Vitor Sá deve ser em torno ali de 2 milhões, 3 milhões, não sei. É um salário alto. Não, pode ser que ele aceite, porque o Vitor Sá também, ele já tem 32 anos, né? Já tem 32 anos. Então pode ser que ele aceite voltar para o Brasil, jogar no Botafogo, ganhando um pouco menos na folha salarial, mas ganhando um pouco mais na questão de luvas, etc. E aí você vai negociar. Essa negociação toda, essa que eu falei para você, sai por 31 milhões de euros. 31 milhões de euros. Então, a questão agora é o quê? É a folha salarial. É a folha salarial. Vou até repetir para você como ficaria a escalação do Botafogo. Cambeses, Vitinho, Ferrarese, Fasson e Alex Telles. Sousa, Medina, Matias Rojas, Júnior Santos, Alex Arce e Vitor Sá. Nós ainda temos o Matheus Martins, mas eu já vi aqui no Fogomonete que o Matheus Martins pode deixar o Botafogo. O Arthur Cabral pode deixar o Botafogo. O Danilo com certeza vai deixar o Botafogo. O Barbosa já deixou o Botafogo. Então agora é o quê? É encaixar valores, né, de transferência com valores salariais. E você ir atrás dos jogadores. Quer que eu repita a escalação para você ver? Vê se ficou boa. Dá a tua opinião na minha escalação, na escalação do canal. Cambeses, Vitinho, Ferrarese, Lucas Fasson, Alex Telles, Sousa, Medina, Matias Rojas, Júnior Santos, Arce e Vitor Sá. Alex Arce, o Haaland das Américas, que eu já falo há bastante tempo. O que você achou desse time? Dá até para fazer de cabeça, né? Cambeses, Vitinho, Ferrarese, Lucas Fasson, Alex Telles, Sousa, Medina, Matias Rojas, Júnior Santos, Alex Arce e Vitor Sá. Olha só que time. Dá até para falar de cabeça. Quer que eu repita? Cambeses, Vitinho, Ferrarese, Lucas Fasson, Alex Telles, Santiago Sousa, Medina, Matias Rojas, Júnior Santos, Alex Arce e Vitor Sá. Cara, eu acho que esse faria um bom time para o Botafogo. Aí você tem na reserva ali, você vai ter... tem Nathan Fernandes que pode estar saindo também. São jogadores que eu botei lá que pode ser dispensado. Você tem na reserva ali da lateral direita, você tem ainda o Matheus Ponte, que pode, como eu ouvi hoje o Fabiano Bandeira dizendo que não, pode fazer uma dobra aqui, fazer uma dobra ali com o Marçal e o Alex Telles, né? Como a gente fazia com o Alex Telles e Cuiabano, fazer ao contrário agora, com Marçal e Alex Telles. Eu não faria, mas eu estou falando o que eu ouvi no vídeo dele. Correto? E respeito. Agora é uma questão de opinião. Você pode gostar do Ferrarese e eu gostar do Bastos. Um exemplo. Não é o caso, mas pode ser. E nós temos que respeitar. Correto? Você pode gostar, inclusive, do Neto. Você pode gostar, inclusive, do Neto.
e eu não gostar. Correto? Ou vice-versa, você pode gostar do Cambeses e eu gostar do Neto. Não é uma questão aqui de eu tenho razão, você não tem razão. É uma questão de opinião. Tá? Então, cara, é um time razoável. Nós temos o Matheus Ponte na reserva. Eu gostaria de ver o Ítalo como titular. Esquece o Barbosa, o Justino como titular, o Antony como titular, o Riquelme. Esses jogadores foram contratados. Mas é para sub-20, cara. Eu já expliquei, o Jair Ventura botou contra o Flamengo um garoto de 20 anos, o Edenilson, o zagueiro. E ganhou do Flamengo. Tá entendendo como é o negócio? Não tem esse negócio. O zagueiro não, ele vai passar primeiro pelo sub-20. Christian Law é o diferente, que é uma questão de uma posição de alta confiabilidade. Mas lá no início do ano, lá no início do campeonato, cara, é melhor usar o Ferrarese do que você ficar testando esses caras e esses caras falhando. Quem sabe o menino lá, o Christian Law, não faria um trabalho melhor do que esses caras aí estão fazendo. Isso aí, é por aí. Correto? Então, você viu aí que é possível, mas tem que equilibrar. Não tem investimento pesado, tudo bem. Nunca vai fazer investimento pesado como? Vai fazer investimento pesado. Tu vende lá o Arthur Cabral. Vamos supor que o Botafogo, que o cara tivesse muito dinheiro. Tu vendeu o Arthur Cabral ali por 10 milhões de euros. Aí você vai contratar o Marcos Leonardo. Ele custa 20 milhões de euros. Como é que você vai comprar esse jogador? Explica para mim. Na recuperação judicial. Ou Caio Jorge. Ou Yuri Alberto. Como você vai contratar esse jogador? Se ele custa mais do que aquele jogador que você vendeu. Entendeu como é que é o negócio? Agora, se você fala para mim que você vai vender 3 jogadores para contratar um, você ainda vai ver que esse um ainda ganha mais do que os 3 que você vendeu. Aí tem que equilibrar essa parte aí. Mas eu vou ficando por aqui. É isso aí. Um grande abraço. Saudações alvinegras.